Olá, eu preparei essa videoaula para mostrar como a inteligência artificial e os modelos de linguagem podem ser aplicados para desenvolver e fazer uso de mapas de tensões. Se você não tem familiaridade com o conceito de mapas de tensões e mapear tensões criativas em organizações, eu recomendo o curso Pesca daqui da Targetil. Essa videoaula, inclusive, é uma parte, né, uma aula extra desse curso Pesca e espero que você aproveite e consiga vislumbrar os potenciais usos da inteligência artificial. Então vamos lá. Ah, Nesse Miro aqui, eu coloquei um fluxograma, ele é um pouco longo e complexo, que mostra em um pouco mais de detalhes como que eu produzi um mapa de tensões dentro de um trabalho, né? A gente na Target produziu um mapa de tensões dentro de um trabalho com um cliente no último mês passado. A gente está falando aí de julho de 2023. Hoje, agora em agosto, esse fluxograma já está caducado, né? Ele já não está atualizado, ou seja, a gente está começando a desenvolver outros mapas usando outras ferramentas, ou seja, não adianta a gente passar no detalhe que ferramenta você usa em que momento, porque isso está mudando muito rápido dentro do campo, né? As ferramentas, os modelos, as plataformas, elas avançam muito rápido, se modificam muito rápido e para acompanhar isso, né, e estar tá optando pela melhor solução, não é fácil. Então, como que eu escolhi apresentar um pouco esses potenciais usos da inteligência artificial para mapa de tensões? Do lado esquerdo, você tem aqui uma lista de atividades que eu fiz, que você acaba precisa fazer na hora de construir um mapa de tensões. E do lado direito, eu coloquei aqui uma avaliação estimativa grosseira da minha parte sobre o potencial atual, né? O quanto que a AI realmente está ajudando nessa atividade específica e o quanto que ela é melhor que nós, seres humanos, né? Então, no final, essas atividades elas estão aqui um pouco mais detalhadas no fluxograma, mas eu não vou prender muito a explicar ele, porque, de novo, ele muda muito rapidamente à medida que a gente vai escolhendo as ferramentas e plataformas. Então, a primeira coisa é, para construir mapa de tensões, a gente costuma conduzir entrevistas, né? E essas entrevistas demandam tempo e energia, e é claro, tentar utilizar a inteligência artificial para fazer isso é uma boa ideia. Mas hoje, infelizmente, a inteligência artificial, ela, né, o que significa isso? Criar um chatbot, né? Você pode usar uma API do GPT-4, por exemplo, para criar um chatbot específico onde ele vai conduzir fazendo perguntas, né, para o entrevistado vai trazer coisas e ele vai retrucar ou pedir mais detalhes sobre o que o entrevistado está trazendo, e tudo isso vai ficar registrado para depois ser utilizado no mapeamento. Então, esse processo, a construção de um chatbot para conduzir entrevistas, ele ainda está, digamos assim, apenas 20%, né? O resultado melhor, o resultado é melhor que apenas 20% de nós seres humanos, ou seja, na média a gente é bem melhor que esse chatbot, né? Então ele pode avançar muito, a gente já tem algumas ideias de como desenvolver é, bots mais poderosos para fazer entrevistas, mas no momento ele está ali nos 20%. Ele está ali meio que no meio do caminho entre um formulário, que é algo muito ruim, muito frio e que não pede detalhamento, muitas vezes não identifica, né, o que a pessoa está trazendo, e um entrevistador minimamente qualificado que é capaz de se aprofundar em algum tema interessante, perguntar mais detalhes, pedir mais exemplos de uma maneira um pouco mais qualificada, tá? Então essa condição de entrevistas ainda a gente consegue melhorar muito, né? A transcrição do áudio, uma vez que você conduz a entrevista, por exemplo, pessoalmente ou cara a cara ali online, a transcrição desse áudio da entrevista, os modelos de linguagem, e aí a gente está usando muito o Whisper e variações do Whisper, inclusive com a possibilidade de separar cada interlocutor na conversa, essa transcrição hoje está muito boa, né? Você tem ferramentas mais prontas no mercado para fazer isso, que você paga um pouco mais, e você tem os modelos ali que você consegue acessar em diferentes plataformas por um custo irrisório, praticamente gratuito, né? Então essa transcrição de áudio, ela hoje está 80%, né, melhor, essa transcrição está melhor que 80% de nós seres humanos. Eu imagino que alguns façam muito bem, eu mesmo com certeza não conseguiria transcrever tão bem quanto um modelo de linguagem como o Whisper.
E tendo a entrevista transcrita, a gente tem uma qualidade muito melhor na extração da micronarrativa, da atenção na sua forma mais fiel possível, né, como foi trazida pelo entrevistado. Agora, a extração dessas tensões, ou seja, separar ela no meio dessa conversa, dessa entrevista, separar cada uma das tensões, não é algo simples e trivial. Infelizmente, a extração das tensões ainda é algo que os modelos de linguagem a gente está sofrendo um pouco para eles conduzirem. Né? A gente pode, é claro, pegar uma transcrição, jogar dentro de um GPT-4. GPT-4 é mais difícil porque, a não ser que você tenha acesso ao GPT-4 32K, a janela de contexto, ou seja, a quantidade de texto que você consegue inserir de uma vez é muito pequena. Né? O Cloud 2 da Anthropic, né, ele é muito mais, tem uma janela de contexto muito maior, a gente está falando aí de 100 mil tokens, né, então cabe muito texto, né, e isso faz uma diferença enorme. Né? Então você consegue colocar a transcrição e pedir para ele separar, mas a qualidade da separação das tensões ainda é fraca. Né? Você precisa fazer em grande parte manual se você quiser ter qualidade. Né? O agrupamento das tensões, então, uma vez que elas estão separadas, para agrupá-las, ou seja, por similaridade, né, fazer um agrupamento por similaridade, uma clusterização por similaridade, esse é um processo que os modelos de linguagem eles estão ali no meio do caminho, eu acredito. Pelo menos é o que a gente conseguiu extrair até agora. Né? Se você colocar essas tensões já separadas num GPT-4, num Cloud 2, você pode pedir para ele agrupar no próprio chat. Não é muito bom, mas se você utiliza uma outra estratégia, como por exemplo, pegar cada tensão, fazer o que a gente chama de cálculo de embedding, né? Ou você pega aquele texto e transforma aquilo num vetor, né? Como você faz isso? Você passa dentro de um modelo, né? Então, por exemplo, na OpenAI do GPT-4, ela tem o modelo ADA002. O ADA002 ele simplesmente, quando você envia, né, via API, aquele texto, ele retorna para você um conjunto então de 1536 números float, né, números de 10 casas decimais. Isso aí é um vetor, né, e isso basicamente é a representação matemática para o modelo do significado, né, desse conjunto de palavras. Isso seria equivalente, então, a você ter ali a tradução semântica, né, em número de um texto. E aí, se você pega esse vetor e faz uma série de cálculos matemáticos, por exemplo, você consegue agrupar eles dentro desse espaço de 1536 dimensões em diferentes clusters. Né? Você consegue perceber, olha, essas tensões têm significado semelhante de acordo com claro, o modelo e os cálculos, né, e o algoritmo e os cálculos matemáticos que você utilizou para separar esses clusters. Então, esse processo de clusterização via embedding a gente está testando, está conseguindo aí um resultado razoável, e eu acredito que ele está meio que na média ali entre equivalente à média do ser humano, né? E eu acho que vai poder melhorar bastante isso. Nomear os temas, muito bem. Uma vez que você tem essas tensões já clusterizadas, né, já agrupadas, que nome eu dou para cada agrupamento, né? E isso os modelos de linguagem conseguem fazer também, acho que meio que equivalente à média da maioria dos seres humanos, das pessoas. É claro que você tem um pouco mais de treinamento, você vai fazer isso com muito mais qualidade, um pouco mais de experiência, e a gente já está testando, né, diferentes estratégias para melhorar esse valor. Mas basicamente ainda é um trabalho que a gente prefere fazer em grande parte manualmente, esse nomeamento de temas. Né? Está vendo aqui edição manual dos temas, às vezes o detalhamento, que é descrever um resumo dos temas, isso os modelos de linguagem fazem com muita qualidade. Né? Ou seja, uma vez que eu tenho os temas nomeados, as tensões separadas, eu peço, faça um resumo de cada tema. Né? Coloque aí bullet points, pontos principais que você encontrou aqui, né? E isso ele faz com muita qualidade, com certeza melhor do que eu. E esse é uma etapa que eu acho que a gente já consegue fazer e explorar ao máximo. Por último, tem uma atividade que é importante, beleza, eu tenho um mapa montado, né? Ele pode estar lá desenhado no cubo, e aqui um exemplo de um mapa no cubo é esse daqui.
né? Esse aqui é o mapa de uma organização fictícia. E, e esse mapa, você pode colocar aqui, né? Passar o cursor, você vai ver as tensões uma por uma no ponto verde. Aqui você tem os temas, né? O resumo dos temas, ele foi construído já usando os modelos. Agora, para extrair insights desse mapa de tensões, você também pode usar modelos de linguagem, né? Então, por exemplo, você pode pegar todas essas tensões e todos esses temas e inserir dentro de de um banco de dados, de um dataset. Pode ser um dataset que segue a mesma lógica dos embeddings que eu disse agora há pouco, ou seja, não é um banco de dados que você faz uma busca por palavra-chave, mas você faz uma busca semântica, né? Então, qual os textos que têm um significado mais parecido com isso, e a partir desse processo de busca semântica e alimentação de um chatbot com as tensões, você consegue ter um bot que de fato conhece, ou pelo menos parece, né, dá a entender, que ele conhece a organização a fundo. Então, aqui um exemplo que a gente criou dentro desse DeFi, desse app aqui, é uma plataforma onde você cria bots, e aqui a gente colocou, subiu, né, as tensões com os seus temas também, e a gente consegue conversar com esse bot. Ele está usando o modelo do Cloud 2, né, da Anthropic, é, mas ele tem, claro, não é só o modelo Cloud 2, ele tem as tensões, né? Ele acessa elas através de uma busca semântica. Então, ele colocou aqui: olá, meu nome é Ana, eu estou aqui para ajudar a explorar as narrativas e temas identificados em uma pesquisa realizada em uma organização fictícia. E eu perguntei: que tensões existem sobre o excesso de trabalho? Que é desse mapa aqui, né? E ela respondeu assim: identifiquei duas narrativas relacionadas à tensão sobre excesso de trabalho. E ela traz entre aspas, né? É exatamente a narrativa que está aqui no mapa de tensões. E ela coloca também aqui, né, qual que é o tema, carga de trabalho, né? E aí ela faz ainda um resumo, né? Parece, né, ou faz uma inferência que os funcionários estão relatando dificuldade em lidar com a alta carga de trabalho, o que afeta a sua capacidade de se concentrar e completar tarefas importantes, além de causar ansiedade. Eles expressam a necessidade de ajuda para gerenciar melhor essa carga de trabalho excessiva. Tá? E aí eu faço uma pergunta, que é mais do que simplesmente pesquisar o que está no mapa, mas qual a relação entre isso e aquilo? Né? Qual a relação entre essas tensões com a maneira como a organização reconhece e recompensa as pessoas? Talvez no mapa essas tensões estejam longe, elas não tenham uma ligação muito clara. Mas eu posso fazer essa pergunta e ele vai, como ele tem acesso, né, através desse banco de dados das tensões, ele vai trazer. Identifiquei algumas narrativas que mostram a relação entre a tensão sobre excesso de trabalho e a forma como a organização reconhece e recompensa as pessoas. E aí ele fala aqui, né, trouxe aqui: minhas responsabilidades e carga de trabalho aumentaram, mas meu salário permanece o mesmo, isso me deixa descontente. E ele fala: olha, essa tensão ela já tem, ó, o tema carga de trabalho, reconhecimento e recompensa, e ele traz uma outra que não tem o tema carga de trabalho, mas que tem uma relaçãozinha, assim, né? Completei um projeto importante, mas não recebi nenhum reconhecimento. Ele acha que tem alguma relação. Parece que o aumento de carga de trabalho não está sendo acompanhado por um aumento proporcional na remuneração. Isso faz com que os funcionários se sintam desvalorizados. Porém, a falta de recompensa e conhecimento adequados de trabalho excessiva é uma fonte de tensão. Portanto, né, ele está falando. Então, e eu faço mais uma pergunta: existe uma relação entre essas tensões e o campo relacional? Sim, e aí ele traz também tensões aqui que são só do campo relacional e que ele acha que tem a ver com o excesso de carga de trabalho. E aí, é claro, é uma inferência que ele faz, você pode questionar, você tem que ter um olhar crítico para isso, mas olha só, que interessante, né? Você já tem um robô que tem o acesso às tensões, pode ajudar você a encontrar insights, encontrar relações, fazer inferências. E aí, tomar cuidado, é claro, se você faz perguntas de como resolver e tratar essas tensões, ele vai para o lugar comum. Né? O lugar comum, os modelos, eles vão sempre para o lugar comum, não necessariamente eles vão fazer uso de caminhos, de métodos, de abordagens que você acredita, por exemplo, padrões, antipadrões, se ele vai utilizar uma abordagem, né, um pouco mais emancipatória, como o trabalho nosso da Target ou não, enfim, tudo isso ele não tem acesso nesse momento. O banco de dados dele é só de tensões, tá? Ele não tem acesso às nossas abordagens ou nossos métodos, mas isso é uma coisa de questão de tempo também para ele ter acesso e ajudar também a gente a encontrar caminhos para tratar essas tensões. Ok? Muito bem, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Reforço o convite para quem não fez o curso do Pesca
se inscrever. É um curso que a gente passa por mapa de tensões, mas a gente faz uso também de outras abordagens, outros conceitos, discute como isso pode ser usado e o impacto disso no trabalho com design organizacional. E é isso aí, espero que você tenha gostado.